Léo, estou com tudo certo já, vou contratar assessoria. Show. Minha dúvida é que eu pretendo tirar o visto agora em junho para viajar em março de 2025, visto estudante. Uai, qual que é o problema? Não tem problema nenhum, tá tudo certo. A gente precisa escolher uma escola decente, alinhar um pleito estrategicamente coerente, caprichar no DS, na capacidade financeira e te preparar para a entrevista. O fato de você estar solicitando com bastante antecedência soma vários pontos, porque primeiro que passa para o consulado americano essa ideia de que você está se planejando bem, certo? Segundo, que te permite fazer as coisas com calma. E o que eu mais odeio é o pessoal apressado, né? Essa semana teve cliente contratando o serviço de visto de turismo e, tipo assim, já querendo na outra semana tá com tudo terminado, porque já decidiu que vai, que não sei o que lá. Tem que ter calma nas coisas, né? Por outro lado, tem uns que enrolam, 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 enrolam. E aí, na véspera da entrevista, 19 horas da noite, quando nós já encerramos o atendimento, quer vir tirar dúvida de documento que o cabra não separou, sendo que ele está há 45 dias com a lista de documentos para separar. Então, fazer o processo com antecedência te dá a possibilidade de investir tempo no seu projeto, né? Porque primeiro que muito de vocês tem uma falsa percepção a respeito do processo e do perfil. Então, sempre tem alguma surpresinha que a gente só vai descobrir na reunião. E às vezes tem que trabalhar essa questão. Então, quanto antes, melhor. Dá para hoje solicitar o visto, considerando o tempo médio que a gente demora para fazer, de 30, 40 dias ali, dá para hoje já programar intercâmbio para o meio do ano que vem, beleza? Isso para os Estados Unidos. Para a Austrália dá para programar com mais antecedência ainda. E você, que ainda falta muito tempo, pode contratar o serviço, tanto a mentoria, como a escola, como as taxas parceladas no boleto, tá bom? Sem juros. Será que vai piorar esse ano? É o Jonathan Nicola perguntou assim, ó, será que vai piorar esse ano ainda? Vai piorar para sempre. Quando a gente estiver falando sobre o Brasil em relação a conseguir facilidades em outros países, principalmente os de primeiro mundo, se as coisas continuarem como ela está ou estão, a tendência é que nós venhamos a ver muito mais restrições em relação ao Brasil, né? Nós vivemos um momento ainda de alguma instabilidade política, econômica no Brasil. Claro que boa parte disso é consequência, sim, das mazelas da Covid. E esse movimento de imigração, principalmente com o primeiro passo com o estudo em outro país, ele ficou muito forte ali de 17 para 18 e bombou no pós-pandemia. Então, os países começaram a saturar e erguer as réguas, né? E aí isso aconteceu, na verdade, em todos os vistos. Começaram a proteger melhor as fronteiras para que entrassem menos imigrantes ilegais, começaram a ser mais rigorosos na emissão de vistos, estão subindo a régua e não vão parar. O Canadá já limitou a quantidade de visto de estudante para os próximos 2 anos, deixando uma parcela ridícula dessas quantidades que foi liberada para inglês, porque eles já estão com muito estudante de inglês lá, a grande maioria não é intercambista de verdade. A Austrália subiu um pouco mais a régua e praticamente já deixou claro que visto de turismo eles não vão mais emitir com o Future Stay. Então, se você solicitar um visto, por exemplo, para a Austrália de turismo, na intenção de fazer esqueminha de troca, tu vai cair do cavalo, porque eles já estão emitindo visto sem essa opção. Então, os países estão subindo a régua para que, se eles venham a receber alguém lá, que seja uma pessoa que é de fato um intercambista, ou que seja uma pessoa que, no mínimo, é uma boa aquisição para o país. Então, sim, eles irão ser mais rigorosos, irão ficar cada vez mais rigorosos, porque o Brasil não tende a resolver o problema interno, o que vai continuar estimulando pessoas que saiam do Brasil.
Vocês devem acompanhar aí os influenciadores na internet e, poxa, tem um cara lá que posta vídeo todo santo dia de alguém que chegou ilegal na semana passada, naquela semana, por N maneiras, com coiote, sem coiote, de bicicleta, de trem. Tá todo mundo aqui no Brasil meio que desesperado, né? Quero tirar o meu visto de turista da minha esposa e de meus filhos. Quanto devo comprovar? Só eu trabalho e eu já fiz a minha declaração do imposto de renda. Qual o conselho? Primeiro, o conselho, André, é contratar uma empresa expert de fato. Nossa, o Léo fazendo jabá. É, essa é com certeza a sua melhor decisão. A questão da renda, né? Você perguntou assim, quanto eu devo comprovar? Você deve estar falando de dinheiro, de renda, né? É bastante complexa, porque depende de vários fatores. O quanto eu tenho que demonstrar de capacidade financeira no consulado americano depende, por exemplo, de quanto eu vou gastar. Depende, por exemplo, de quanto eu ganho. Depende, por exemplo, de quanto eu poupo. Depende, por exemplo, de quais são meus gastos. Depende, por exemplo, de quanto tempo ainda falta até a viagem. O agente consular vai fazer esse raciocínio mental rapidamente e tomar a decisão. Então vamos a um exemplo prático. Tem inclusive vários vídeos no canal da Nublu, no canal do Método Visto Pronto, para vocês darem uma consultada, mas toma cuidado que às vezes sozinho é meio complexo de interpretar, porque o raciocínio lógico não é tão simples. Mas vamos comigo aqui, ó. Vamos fazer de conta, André, que você ganha R$ 4.000, ok? E você vai viajar, você, a esposa e 2 filhos para Orlando. Essa viagem vai ficar no mínimo uns R$ 25.000, tá? Se os 4 filhos forem precisar, se os 2 filhos de vocês tiverem idade que precisa de um assento no avião, são R$ 2.500 de passagem mais ou menos no mínimo, se você morar em São Paulo. Então já deu 10.000 de passagem. Para uma semana você vai precisar de um carro, $600 ali pelo menos. Então já deu R$ 13.000. A hospedagem você vai gastar na faixa de uns 800 a $1.000 para ficar bem hospedado. Então já deu aí 15, 16, R$ 17.000. Para 4 comer $100 a $200 por dia para comer bem, café da manhã, almoço e janta, evitando na maioria das vezes comer em restaurante chique, vai comer bastante besteirinha e talvez em alguns restaurantes mais baratos com esse valor. Então nós já estamos falando aí de uns 20 e pouco, ainda falta ticket de parque, compras, dificilmente os R$ 25.000 vão ser suficientes, mas vamos dizer que 25.000 dê. A gente falou que você ganha R$ 4.000, certo? Se você for no consulado americano hoje, dizendo que quer fazer essa viagem daqui um ano, o agente consular vai querer entender se você pode ou não pagar por ela. Se você disser para o agente consular, eu já tenho toda a grana, show de bola, excelente. Você já tem toda a grana. Mas e se o agente consular não souber que você já tem toda a grana? Talvez seu visto seja negado. Por 12 meses... Se você tivesse gasto nenhum, você conseguiria juntar R$ 48.000. Mas é improvável que você não tenha gasto. Aí o agente consular, se não estereotipar e já tomar a decisão sem nem te perguntar, vai querer entender seus gastos. Aí ele vai perguntar, por exemplo, se você tem casa, se você mora de aluguel ou não, se você tem carro, se o carro é financiado ou não, se as crianças estudam, se estudam em escola particular ou não. E aí, na maioria das vezes, você tá achando que ele tá perguntando tudo isso porque ele quer avaliar seus vínculos, mas ele não tá avaliando o vínculo, ele tá avaliando capacidade financeira. E aí você disse, moro de aluguel, tenho um carro financiado. Pô, se isso é aqui em São Paulo, você já gastou no mínimo 3 pau, 4 pau, não te sobra nada. Se tu não garantiu pra gente consular que você tinha a grana inteira, seu visto vai ser negado. Então tem que fazer todas essas contas para que você consiga planejar adequadamente sua viagem, para que você solicite o visto no momento certo e com a quantidade certa de dinheiro para conseguir a aprovação. E aí lá no Blue, no processo de visto de turismo ou na Visto Pronto, quando a gente lançar mais para frente o nosso método digital, porque agora todas as nossas mentorias estão dentro do chapéu da Nublu, tá? Lá na Nublu tem um pacote pro visto de turismo que é o completo, que você vai ter uma análise e definição de roteiro e planejamento comigo.
Então nós vamos montar um roteiro para sua família, de acordo com a sua capacidade financeira, com a data da viagem, com a data da entrevista, certinho para casar para sua aprovação, tá bom?